Hoje é domingo, 13 de novembro. Entra no ar neste momento o último pré-jogo do Campeonato Brasileiro, que pode nos dar uma vaga na Copa Libertadores. 16 horas, Arena da Baixada. Transmissão da Rede Globo e também de algumas outras plataformas, Botafogo e Atlético Paranaense. Final. Jogo do ano. Vários nomes que nós poderíamos usar nesta partida. A temporada já foi maravilhosa. Não é um jogo que vai definir se a nossa temporada foi boa ou ruim. Mas ela pode fazer com que a gente chegue na principal competição da América do Sul na próxima temporada e que a gente tenha um domingão feliz da vida com o nosso Botafogo vencendo o Atlético Paranaense e conseguindo esta vaga. Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias com pré-jogo que está em nome de OneFootball. O OneFootball você também pode assistir essa partida se você tiver em alguma localidade no Brasil que não tem a Rede Globo ou o GE também não vai participar. Se você mora no Paraná, né, no estado do Paraná, e não tem como ver esse jogo, você pode ir através do OneFootball. Tem lá, procure essa partida do Botafogo e Atlético Paranaense, que você tem uma taxa para assistir esse jogo, a taxa é menor do que R$30. Se você ainda não baixou o aplicativo, que para você ter informações e alguns outros jogos de graça, você assistir algumas outras possibilidades de futebol, é muito simples. Você vai clicar no QR Code que está aqui e no link que está na nossa descrição. É só você baixar o melhor e mais completo aplicativo de futebol do planeta Terra. Eu recomendo. O OneFootball é nosso parceiro e está junto aqui conosco sempre. Jogo tenso, emocionalmente o torcedor botafoguense está ali ansioso, o torcedor do Atlético Paranaense também. Daqui a pouco o Léo Dantas vai trazer todos os detalhes do nosso rival. E a partida de hoje, às 16 horas, será aquele jogo que a gente encara como uma final. Claro, ainda não vamos levantar um troféu, mas é pra gente ter ali uma grande vitória no final da temporada, para nós botafoguenses conseguirmos a classificação para a Copa Libertadores. É um jogo que o Botafogo vai enfrentar um bom time, vice-campeão da América e treinado pelo Luiz Felipe Scolari. Mas o nosso alvinegro está numa crescente nesta reta final do ano. Teremos ali um desfalque, que foi titular nas últimas partidas, o Gabriel Pires. Mas entra um jogador que foi a maior contratação da história do nosso clube, que é Patrick de Paula, que ainda não fez uma partida que a gente pode falar, caraca, esse investimento valeu muito a pena. Quem sabe esse jogo não seja hoje. O Botafogo não terá Gatito Fernandes, mas tem Lucas Perry, que é um goleiro que está querendo seu lugar ao sol. Você terá ali jogadores que estão querendo mostrar que o Botafogo precisa ficar com ele, como o Júnior Santos. Você tem o Tiquinho Soares, que faz uma temporada muito boa, a sua primeira com a nossa camisa. Você tem o Lucas Fernandes, que teve uma recuperação em tempo recorde. Parabéns para o departamento médico do Botafogo, que tem sido peça fundamental. Tietê, um jogador que até ontem era um atleta que muita gente não esperava que ele tivesse a sua importância. Adrielson e Cuesta. Cuesta sendo um jogador que estava sendo taxado como um ex-jogador internacional e hoje é um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. Adrielson, que chegou ali sob desconfiança. Quem é esse zagueiro com nome estranho que está chegando aqui, que caiu de elevador no primeiro dia e hoje forma uma das melhores duplas de zaga do Brasil? Daniel Borges, um jogador, o único remanescente da Série B no time titular. Um jogador que também é visto com desconfiança por alguns. Marçal chegou aqui como um amigo do Rafael e hoje é o cara da lateral esquerda. Jefinho, um menino que veio para o time B e hoje é um dos maiores dribladores, se não a grande revelação do Campeonato Brasileiro. Esse é o Botafogo, que vai enfrentar hoje a equipe do Atlético Paranaense. Glorioso, que é comandado pelo Luiz Castro, que em alguns momentos foi alvo de muitas críticas, inclusive minhas, por causa de algumas atuações do Botafogo, mas deu a volta por cima. E no último jogo foi aplaudido e teve seu nome gritado pelo torcedor botafoguense. O torcedor botafoguense, que hoje alguns milhares estarão lá na Arena da Baixada e milhões espalhados pelo Brasil estarão ali torcendo e na ansiedade. Eu seria um destes que não estará na Arena da Baixada, mas o meu coração estará dentro de campo com esses nossos 11 atletas, com o técnico Luiz Castro e mais aqueles outros 11 que estarão no banco de reservas. É o jogo do ano, é uma final e assim está sendo encarado pelo Botafogo e também pelo Atlético Paranaense. Daronco apitará essa partida, árbitro polêmico, que vai gerar problemas, ou pra gente, ou para o Atlético Paranaense, mas ele vai gerar problemas. Como todo mundo sabe, uma vitória leva o Botafogo para a Libertadores, talvez a fase de grupos, isso se o Atlético Mineiro não vencer a equipe do Corinthians.
Um empate, o Botafogo precisaria de outros resultados. Como? Um empate, o Botafogo teria que contar ali com outros resultados. Que o América Mineiro não vencesse o Atlético Goianiense e que o Fortaleza não vencesse a equipe do Santos. O América Mineiro joga em casa e o Santos joga na Vila Belmiro. Se perder o jogo, bato na madeira, aí o Botafogo tem que contar com um empate do América Mineiro que seja suficiente em relação à nossa contagem de gols, uma não vitória do Fortaleza e também uma não vitória do São Paulo. Para a gente não ter que fazer contas, o Botafogo tem que ter a sua parte, tem que fazer a sua parte. Ansiedade, eu tenho certeza que você também. Confiança, bastante. Por tudo que nós passamos nos últimos anos, a minha confiança tá lá em cima, porque a gente já sofreu muito. Esse jogo não vai definir se eu vou achar a temporada boa ou ruim. Para mim a temporada já é muito boa, porque nós voltamos. O Botafogo voltou a ser um time que todos respeitam. Isso é muito bom. Agora é dentro de campo a gente conseguir essa grande vitória em cima do Atlético Paranaense. Eu confio no Botafogo, eu confio que a gente vai conseguir essa classificação. Para falar um pouquinho sobre o nosso rival, as suas qualidades e seus defeitos, chamo o Léo Dantas. Fale aí, Léo. Oi, Thiago. Oi, pessoal do canal, tudo bem? Vamos então falar do Atlético Paranaense. Chegou a hora, último vídeo, última rodada, confronto direto pela Libertadores. O Furacão está em sexto lugar, tem 55 pontos, 15 vitórias, 10 empates, 12 derrotas. Fez 45 gols, tomou 48. Dá pra ver que é uma defesa muito vazada, né? Ou seja, o Botafogo pode aproveitar problemas defensivos do Atlético para buscar o resultado. Se a gente comparar os dois setores, dá pra ver que a defesa é talvez o ponto fraco desse time atleticano. O Furacão inicia essa última rodada como o sétimo melhor ataque do campeonato, mas a sétima pior defesa. É muito ruim para um time que passou praticamente o campeonato inteiro na parte de cima. É bem verdade que desde que conseguiu a vaga para a final da Libertadores, abandonou o Brasileirão e apostou na decisão continental. Não ganhou. E aí nos últimos jogos passou a ter má fase. Nas últimas 5 partidas ganhou apenas uma, o momento não é bom. Bom, pensando na defesa do Atlético, costuma ter, na maior parte dos jogos, uma postura mais defensiva e aceita tomar pressão. O Filipão, né, tem essa característica um pouco mais defensiva, ele mudou muito o Atlético, o primeiro turno foi muito bom, mas o segundo não tem sido legal. O Atlético Paranaense é obrigado a ter uma defesa que trabalha muito, porque acaba sendo muito pressionado. E por que toma muita pressão? Para mim, 3 ingredientes aí. Primeiro, bola aérea do Atlético é muito ruim. Todo cruzamento vira um lance perigoso para o adversário. Mesmo tendo o Thiago Heleno, que é muito bom no jogo pelo alto. O Atlético também permite muito chute de longe, erra ali na marcação e acaba dando espaço para os meias adversários chutarem. Lucas Fernandes foi muito bem na última rodada contra o Santos, pode tentar repetir esse ingrediente. Mas o grande problema da defesa atleticana são as bolas em profundidade. Não precisa ser bola longa, chutão, vindo da defesa não. Pode ser até um passe um pouco mais curto por baixo. Mas se romper a linha, se rasgar a defesa, os zagueiros atleticanos não conseguem achar o adversário. E aí os outros times costumam criar muito perigo desse jeito. Por quê? Porque em alguns momentos o Atlético sobe os seus laterais para fechar uma linha no meio campo, com os volantes e com o meia. E aí ficam só os 2 zagueiros lá atrás quando a bola vem em profundidade para tomar o contra-ataque, eles ficam sozinhos e a marcação fica bem mais dificultada. Pensando no meio campo agora do Atlético Paranaense, não funciona muito, é um time que articula muito pouco por dentro, tem a terceira menor média de posse de bola do campeonato, 44% só, é o segundo time que menos troca passes. E por que isso? Porque articula muito mais o jogo pelas pontas. Quando tem a bola, tenta sair com um pouco mais de velocidade, usando a incisividade dos seus jogadores de lado de campo, que de fato são muito bons, normalmente fazendo uma dobradinha com os laterais, que também tem veia ofensiva, ou seja, o Atlético não trabalha por dentro. O Botafogo teve uma postura quase perfeita no meio-campo contra o Santos. Se repetir, pode dominar esse setor e levar vantagem. Mas é bom lembrar que o Gabriel não vai jogar e aí o Luiz Castro vai ter que resolver quem vai substituir para tentar fazer o mesmo papel. O que o Botafogo fez contra o Santos no meio-campo é a receita do sucesso para fazer contra o Atlético. Dominar o setor sem muito trabalho. Pensando no ataque, como eu já disse, o Atlético usa muito os lados, leva muito perigo quando sobe as linhas e faz a marcação sob pressão lá no campo adversário. Foi assim no início da decisão da Libertadores contra o Flamengo, que o Atlético começou melhor, chega com muita gente lá na frente. E os pontas são muito incisivos, têm muita mobilidade, muita velocidade, podem ir para a linha de fundo, podem fazer movimentação, pode alguém que está na ponta cortar para o meio, para alguém que está vindo de trás aparecer com um pouco mais de liberdade, ou seja, o Atlético se movimenta muito. Só que nenhum atacante tem faro de gol. O Atlético é o quinto que menos acerta
finalizações. Falta esse cara que converta o volume de jogo em gols. O termômetro do Atlético é o Terans. Se ele tá bem, o time também tá. O X da questão é onde ele vai jogar. Em alguns jogos ele joga pelo lado direito. Aí o Atlético perde ainda mais criatividade pelo meio, mas ganha mais movimentação com o Vitor Roque, com o Vitinho, com todo mundo se movimentando, o que permite a aproximação do Alex Santana, que tem boa finalização. Se ele joga pelo meio, o Atlético ganha mais articulação, ganha mais criatividade, mas perde mobilidade, porque aí o Pablo joga de referência. É isso, gente. Bom jogo. Boa sorte. Antes do Leozão Memória Alvinegra, cadê seu like? Cadê a sua inscrição? É muito importante que vocês ajudem o canal do TF. A live pós-jogo já está programada para as 18 horas aqui na nossa conta, aqui no nosso canal no YouTube. Inscrevam-se aqui no canal, entrem aqui no canal. Para contar um fato histórico e também mostrar toda a sua emoção, chamo o Leozão Memória Alvinegra. Fala TF, galera ligada aqui no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leozão do canal Memória Alvinegra e eu tô aqui hoje para cumprir a minha última missão nesse pré-jogo do Campeonato Brasileiro, junto com o TF, junto com o Dantas. Foi um ano incrível para nós, torcedores do Botafogo. Um ano difícil, um ano, como até disse também num post no Instagram do Memória Alvinegra, eu falei que, claro que não seria um caminho de flores, mas a gente não sabia que íamos enfrentar tantos espinhos, mas chegamos à última missão do Campeonato Brasileiro com a esperança de conquistar a vaga na Libertadores da América, o melhor campeonato do continente. E chegamos com nossos próprios méritos, chegamos dependendo das nossas próprias forças. O que as nossas forças nos mostrarão suficientes? A fase de pré ou a fase de grupos? O fato é que o Botafogo precisa apenas vencer para garantir a pré-Libertadores e apenas vencer e esperar resultados de outros clubes para a gente saber se vai ficar em sexto, sétimo ou oitavo. E se a gente ficar em sexto, a gente vai direto para a fase de grupos. Mas falando de Botafogo e Atlético Paranaense, o Glorioso sai do Rio de Janeiro, onde teve uma despedida incrível, linda, uma vibe maravilhosa no estádio Newton Santos, vencendo por 3-0 a equipe santista na última rodada. E agora nós chegamos até a Arena da Baixada com mais uma escrita negativa para ser quebrada. Foi assim durante todo o campeonato. Jogo após jogo, o Botafogo foi quebrando escritas. Foi assim contra Ceará, contra Fortaleza, contra Santos, contra Atlético Mineiro. E agora o Botafogo vai até a Arena da Baixada com a escrita de que desde 2008 o Botafogo não sabe o que é vencer a equipe do Furacão em seus domínios. A última vitória em 2008 pelo Campeonato Brasileiro aconteceu com gols de Lúcio Flávio, Jorge Henrique e Túlio. E o Botafogo venceu por 3-0. Uma vitória que sempre vem à mente quando a gente fala de Botafogo e Atlético Paranaense na Arena da Baixada é uma vitória em 2006, onde o Botafogo venceu por 5-0. Os shows naquele jogo foram de Reinaldo e Lima, cada um com 2 gols, e mais o Zé Roberto deixando dele. O Botafogo venceu a equipe do Furacão por 5-0 na Arena da Baixada. Mas para encerrar esse vídeo aqui, eu quero encerrar com as bênçãos de Ferretti e Paulo César Caju, pois graças a eles, na Taça Brasil de 1970, o Botafogo venceu, jogando em Curitiba, o Atlético Paranaense por 2-1. Então, com as bênçãos das grandes lendas alvinegras, Ferretti e Paulo César Caju, eu encerro a minha participação, torcendo para que o Botafogo confirme aquilo que cada um de nós acreditamos, que o Botafogo é capaz e vai vencer a equipe do Atlético Paranaense nesse Campeonato Brasileiro. Foi um ano maravilhoso 2022, pelo menos para mim, porque eu estive com vocês, estive com o TF, com o Quintela, com o Dantas, falando muito sobre Botafogo, em alguns momentos revoltados, em outros momentos muito felizes. E eu espero que a gente termine 2022 feliz como a gente realmente merece, para que em 2023 a gente venha a ser mais feliz ainda. Grande abraço para vocês. Fui um pouco mais demorado aqui na minha participação. Valeu. Fui. É isso, meus queridos. Agora, tudo já foi feito. Depende apenas dos jogadores dentro de campo. Eu confio, eu acredito e vamos torcer que tudo dê certo. Eu falei no jogo contra o Santos. Pensamento positivo. Pensamento positivo. Vamos acreditar até o final.
Como acreditamos no jogo contra o Internacional, naquela virada improvável, como acreditamos em outras partidas que só nós acreditávamos que poderíamos vencer alguns jogos. E foi assim. Vamos lá. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Mais 2... Não, eu vou colocar aqui. Mais 2 vídeos aqui, chegar pra cá. Mais 2 vídeos aqui, assistam aqui. Inscrevam-se. 18 horas estarei de volta com a nossa live pós-jogo. Espero que seja uma live comemorando a classificação. Mas eu vou comemorar de qualquer maneira, porque o Botafogo voltou ao futebol. O Botafogo voltou a ser um time competente. E é isso que a gente sempre quis. É isso que a gente quer. E é isso que vai continuar sendo. Um abraço, tamo junto. Valeu. Fui. Fogo.